companhia Islândia, nossa inicial presidente eleito em 2014, 2015, para fazer a apresentação do nosso palestrante, que nos falará hoje sobre voluntariado no dia voluntário 18 de agosto. Bertoli. Coordenador da Escola de Voluntariado Nova Petrópolis, farmacêutico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, proprietário da farmácia Sempre na Natureza, filósofo da maneira clássica há 10 anos, bombeiro comunitário, agente voluntário da Defesa Civil. Estamos ansiosos por ouvir as palavras Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço essa oportunidade e Alô? Tá ouvindo? Melhor? Agradeço a todos, então, por essa oportunidade de compartilhar um pouco a nossa experiência sobre o tema do voluntariado. E hoje eu trago para esses nossos minutos uma qualificação do voluntariado. Hoje falar em voluntariado é algo bastante usual. Hoje é um tema recorrente na nossa cultura, na comunicação. Eu não gostaria de falar do voluntariado em termos geral, mas hoje eu gostaria de tratar do tema de forma muito mais específica. O objetivo hoje é tratar do trabalho voluntário e qualificado. Ou seja, nós vamos definir uma qualificação ou um tipo de voluntariado específico. Quando falamos em trabalho, nós estamos falando de uma forma filosófica de uma participação do ser humano junto com a natureza. Quando falamos de quando falamos em trabalho, no sentido filosófico, nós estamos falando da capacidade que os seres humanos temos de participar dessa força da vida que transforma as coisas, que gera obras, que gera resultados. O qual toda a natureza trabalha. O trabalho não é uma atribuição humana. O trabalho ele existe para todos os seres. Todos os seres crescem, se desenvolvem, se transformam, geram frutos não só para si, mas geram frutos e resultados coletivos e dessa forma transformam a natureza, transformam o meio que vive. E assim geram resultados e promovem o crescimento e a evolução de todos os seres. Portanto, o trabalho não é uma característica exclusiva dos seres humanos. Quando trabalhamos, participamos da natureza de uma forma ativa. Todos os seres participam desse trabalho. E o ser humano também, da mesma forma, o deve fazer. Quando falamos em voluntariado, temos que retomar a etimologia dessa palavra. Voluntariado é um termo que tem na sua origem a palavra vontade. Quando falamos em voluntariado, portanto, falamos da expressão da vontade.
Para algumas tradições, como para a tradição da antiga Índia, a vontade seria a maior força, o maior poder que um ser humano possui. Portanto, trabalho voluntário implica um serviço que expressa a nossa vontade, que expressa o nosso interesse, e não só um interesse superficial, mas um interesse posto em ação, um interesse colocado em prática, ou seja, não é teórico, é extremamente prático. Quando falamos em qualificado, estamos denotando que esse trabalho voluntário precisa gerar um resultado e um fruto, de acordo ao que? Qual é o critério da qualificação do trabalho voluntário? Percebam, às vezes, quando nós fizemos campanhas de agasalho, bastante comum, às vezes há pessoas que pensam: poxa, que bom, tem uma boa oportunidade para liberar o guarda-roupa. Não acontece isso? Já há outras pessoas que consideram a questão de uma outra forma. Muitas, inclusive, fazem roupas para serem doadas. Portanto, quando falamos em algo qualificado, estamos falando em algo que atende uma necessidade. A qualificação não depende de nós. A qualificação depende do que é necessário. De nada adianta, por exemplo, nós fazemos uma campanha de ação voluntária, que, como aconteceu a nós em 2008, e todos lembramos das enchentes, no qual a Defesa Civil nos solicitou que, perante a vontade dos abrigos, se fazia necessário de café, absorvente e lâmina de barbear. Nos ligaram às 8 da manhã, nós contactamos os nossos voluntários, às 8 da noite nós fizemos entrega de filtro de café, absorvente e lâmina de barbear. De nada adiantaria nós doarmos, nesse caso, agasalhos. Não precisavam agasalhos. Ou seja, o trabalho, quando falamos de qualificado, ele atende a uma necessidade, ele atende a uma demanda. De nada adianta nós irmos a uma comunidade sem sabermos o que ela realmente precisa. Doar por doar, sem atender uma necessidade, desqualifica o trabalho. Desqualifica o trabalho. Então, hoje vamos falar brevemente sobre isso, sobre o trabalho, a ação, que expressa a nossa vontade atendendo a uma necessidade. Uma ação, um trabalho voluntário, expressando a nossa vontade, que atende a uma necessidade. Quando falamos em trabalho voluntário, dessa forma, nós temos alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro requisito, o voluntário precisa se perguntar: por que faço? Qual é a minha motivação que justifica essa ação? Faço porque tenho interesse pessoal, por uma questão de status, por uma questão de expressão da minha vontade. Quanto mais profundo, quanto mais espiritual for esse motivo, mais real vai ser esse trabalho voluntário. Se nós fizermos uma forma de voluntariado esperando um resultado, isso não é bem voluntariado. Se nós fazemos voluntariado porque haverá uma recompensa anterior, já não é bem o sentido do voluntariado. Então, responder essa primeira pergunta é fundamental. Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Porque às vezes esquecemos o porquê fazemos as coisas. E podemos cair no erro equívoco natural da inércia, que é simplesmente fazermos, sem lembrarmos mais o porquê. A segunda questão, o segundo ponto, é o que fazer. Quando falamos em o que fazer, nós temos duas questões envolvidas. Uma questão que é uma qualificação técnica. Olha, às vezes precisa pintar uma parede, às vezes precisa construir um muro. E aí, bom, nós precisamos saber fazer, precisamos de pessoas que saibam fazer. Mas há outras questões no que são um pouco mais profundas e nem tão simples. Vejam vocês. Como são questões um pouco mais complexas do que de antemão nós podemos imaginar. Se nós consideramos, por exemplo,
revezamento no Morro da Cruz ou qualquer outra cidade. E consideramos agora que sim, devemos construir casas a todas as pessoas. E consideramos que isso é bom, porque afinal não estão sem casa. Percebo que isso é algo que aparentemente no início é algo bom, algo legítimo, digno. No segundo momento pode não ser. Pode ser que esse sujeito tenha uma casa à venda na sequência e vai fazer outra coisa com esse dinheiro. Pode ser que essa casa sendo construída gere conflito com o vizinho que não ganhou a casa. E, portanto, uma questão ampla e geral que aparentemente é um bem, talvez não seja. O que estamos querendo dizer? Que temos que, quando fazemos trabalho voluntário, as questões elas têm que tomar uma ação o quanto mais individualizada possível. Ou seja, nesse caso, para essa família, o que é o melhor para ela? Nós atendemos um caso, um projeto, que nós estávamos terminando junto com a OAB e a universidade, que era de construir uma casa a uma senhora que já tinha bastante idade, coletora de lixo e tudo mais. E fomos desenvolvendo essa parte inicial, o planejamento, o projeto, a justificativa, e chegou num dado momento que nós chegamos a uma conclusão. Construir a casa a ela geraria um mal. Porque os seus descendentes, depois que nós os conhecemos, gerariam uma briga, um conflito pela herança da casa. E o que ela estava precisando não era uma casa, ela precisava de cuidados especializados. Portanto, ao invés de construir uma casa, nós providenciamos cuidados especializados. Ela ficou feliz, ela foi atendida, preencheu sua necessidade e não foi, simplesmente não morou mais na casa que estava. E foi deslocado a outro lugar com cuidados. Então, são questões que nós nos deparamos quando vamos fazer o trabalho voluntário. O que de fato vamos fazer? O que de fato é necessário? A terceira pergunta, o terceiro ponto, como se dará essa ação? O trabalho voluntário qualificado ele implica um compromisso. Se no dado momento nós dizemos que vamos fazer, nós contamos que isso seja feito. Independente do tempo, do clima, o trabalho voluntário qualificado ele demanda uma ação compromissada. Ou seja, alguém vai estar esperando esse resultado. Além do mais, esse trabalho ele precisa de liderança. Todos sabemos que algo sem uma liderança clara, sem uma direção definida, não evolui, não avança. Precisamos trabalhar de uma forma cooperativa e precisamos de planejamento, ou seja, as ações precisam ser muito bem planejadas. O trabalho voluntário ele implica em desenvolver um espírito de cooperação entre as pessoas e não um espírito de competição. Eu gostaria de fazer um exemplo aqui com vocês, se me permitem. Pediria ajuda de 3 voluntários, 3 cavaleiros voluntários, que poderiam me ajudar para a gente fazer uma demonstração do que significa a cooperação. Eu peço que você pela característica da prática. Mais um cavaleiro, por gentileza. Então a brincadeira é bastante simples. Gostaria de perguntar de vocês se ficassem para fazer a primeira tarefa. Boa escolha. Então agora nós vamos fazer um teste. O teste é bastante simples. Cada um se faz uma criança, da melhor forma possível. Simplesmente tirando do chão. Tudo bem. Levantar do chão, é só esse exercício. Eu quero ver fazer o contrário. Atenção.
Fazer o contrário. Regular uma força com zero. Lembra? Agora nós vamos fazer um exercício. Vou pegar meu sobrinho. Agora eu peço a vocês que levantem sobre essa cadeira. Tá lá. Percebam algo interessante, às vezes nós não percebemos, mas às vezes no trabalho voluntário tem algo a fazer, e às vezes a gente pensa, então eu vou lá e faço eu. E faço eu logo, porque talvez o outro demore mais, às vezes o outro vai tomar mais tempo. Só que o trabalho voluntário, ele precisa ser cooperativo. E enquanto antes nós tínhamos dois, nós tínhamos um mais um, agora nós temos cada um com suas mãos. Nós temos 4. No trabalho voluntário cooperativo, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 são pelo menos 4. Isso é uma das magias, um dos segredos do trabalho voluntário. Quando pessoas têm uma vontade de se poder fazer algo de forma cooperada, elas fazem muito mais do que se fizessem uma por si, cada uma por si. Muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Então, esses, pessoal, são alguns princípios que é hoje nós podemos falar como nas áreas de empresa são 7 princípios, são 7 leis. Hoje falamos de 3. Eu, da minha parte, agradeço a atenção de todos, agradeço essa disponibilidade e gostaria de simplesmente destacar os nossos trabalhos, é um trabalho de voluntariado. Quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais, é um curso de frequência semanal, duração 2 meses iniciais, depois mais 6 meses. Tem interesse em conhecer um pouquinho, nós podemos conversar um pouquinho. Muito obrigado pela atenção de todos. Em agradecimento à sua brilhante palestra, Rotary Club de Florianópolis, que passará um certificado conferido, então, em agradecimento pela palestra conferida no dia de hoje, pelo tema voluntariado, e pelo dia do voluntariado comemorado no dia 28 de agosto. A escola nova, a nova Agrópolis, pelo seu trabalho em favor da cidade e pela comemoração do dia 28 de agosto, dia do voluntariado. Você já guardou o carro?